A Zoom é plural, a Zoom é digital. A Zoom é plural, a Zoom é digital. Muito mais saúde. Oferecimento Dentec Odontologia Digital. Aqui queremos ver você sorrindo, sempre. Olá, estamos no ar com o nosso Muito Mais Saúde. Gente, começamos o mês de outubro, um mês que já é marcado aí pelo Outubro Rosa, um período onde a gente traz ações afirmativas sobre o diagnóstico precoce do câncer de mama, onde a gente fala, da importância da gente descobrir logo no início, para a gente salvar vidas, enfim, são muitas informações relacionadas aí a esse mês tão importante. E é claro que o Muito Mais Saúde não poderia ficar de fora dessa. Então a gente começa o mês, nosso primeiro programa do mês, começamos aqui de rosa. E o nosso convidado especial de hoje é cirurgião oncológico, é fundador do Instituto Cerasus e a gente vai conversar um pouco aí sobre esse mês tão importante, sobre essa campanha, sobre esse instituto, enfim, são muitas as informações. Estamos aqui com o Dr. Henrique Oliva. Olá, Dr. Henrique, tudo bem? Olá, Tati. Um prazer estar aqui com vocês mais uma vez e espero aí que nossa conversa possa trazer bastante informação relevante para as pessoas que estão nos assistindo, de forma bem simples e que possam entender a importância aí desse mês e todas as vantagens que essas informações podem trazer na vida de todas as mulheres, principalmente, né? Verdade. Outubro é um mês muito intenso, onde a gente costuma falar, gente, doutor Henrique, no mês de outubro, tem que falar bastante, mas não só em outubro, mas todos os outros meses é importante a gente falar isso para a galera. Mas a gente tem que aproveitar essa janela, é um momento em que o holofote fica rosa, para que a gente possa levar esse alerta. Exatamente. É importante porque é um mês em que todo mundo passa a falar do assunto, Sim. Então, acho que no restante do ano, é lógico, não deixa de ter sua importância, mas o assunto fica muito diluído na sociedade. E a evolução do Outubro Rosa, hoje em dia, você vê aí todas as empresas, comércio, todo mundo falando do assunto. Então, traz uma luz maior para o assunto, faz com que a gente debata mais sobre esse assunto e isso certamente tem um impacto positivo. Já tem trabalhos mostrando que a cada ano, principalmente no mês de outubro, mais mulheres fazem exames, mais mulheres procuram atendimento, então existe realmente um impacto positivo dessa campanha na assistência médica dessas pacientes. Muito bem. Doutor Henrique, vamos falar um pouquinho da sua formação, cirurgião oncológico. Isso. E hoje a gente fala assim, nossa, quando a gente escuta assim, câncer de mama, a cirurgia de câncer de mama, doutor Henrique é uma referência aqui na nossa cidade e região. Então, como é que foi aí a escolha dessa profissão, desse caminho? Conta um pouquinho pra gente. Bom, me formei médico. Na época da faculdade, sempre gostei muito da área cirúrgica, então sabia que eu ia para algum caminho de área cirúrgica. A gente sempre, quando vai para alguma área cirúrgica, antes de tudo, a gente tem que fazer uma residência, uma especialização em cirurgia geral. E a partir dali você escolhe a sua especialidade, finalmente faz uma nova residência. A oncologia me conquistou desde o início, não só pelo desafio de tratar uma doença grave, uma doença que abala muito as pessoas, mas principalmente pelos resultados que a gente consegue entregar. Então, a gente absorve o paciente no pior momento da vida dele, que é uma pancada que o paciente leva quando recebe um diagnóstico desse. Infelizmente, as pessoas, a sociedade em geral, a gente ainda tem muito mito em cima da doença, de que, se eu tenho esse diagnóstico, eu vou morrer por causa disso. Isso não é mais verdade. E é uma especialidade onde a gente consegue realmente fazer a diferença, Então, hoje, a grande maioria esmagadora dos pacientes vão ficar bem, vão ficar curadas, e graças à nossa atuação, isso é muito gratificante, porque a gente tem esse reconhecimento e, assim, as pessoas em geral acham que quando eu falo que trabalho com oncologia, falam, nossa, você trabalha numa área tão pesada, tão difícil, e não é, ao contrário. Em geral, a gente leva numa boa os pacientes sempre com bom humor, sempre oferecendo um tratamento, mostrando a realidade do tratamento. Normalmente, na primeira consulta, a paciente já sai da primeira consulta muito melhor do que entrou, porque ela entra cheio de mitos, achando um monte de coisas ruins e sai com informações
relevantes, informações verdadeiras, mostrando que o quadro não é tão grave assim. Então, assim, a gente consegue realmente nessa área fazer a diferença na vida dos pacientes em geral. Então, não só o desafio, porque, obviamente, os tratamentos são mais complexos, as cirurgias, em geral, dentro da oncologia, são cirurgias de maior complexidade. Isso, para nós, cirurgiões, é desafiante, então isso traz assim, uma vontade maior de estar sempre estudando, de estar sempre fazendo cirurgias de maior porte e tudo. E quando a gente consegue um resultado bacana, isso, graças a Deus, hoje em dia, com a evolução da medicina, a maioria dos casos a gente tem bons resultados, é muito gratificante, a gente se sente realizado mesmo. Está respondido, né? Com brilho no olhar, isso né? Aí. Bom demais. Doutor Henrique, como é feito o diagnóstico do câncer de mama para quem está escutando, ouvindo, assistindo a gente nesse momento, né? Como que a gente pode falar? Algum alerta específico que a gente pode dar para essas mulheres e homens também, né? Apesar de raro, existe o câncer de mama masculino, né? Não chega a ser um público-alvo para uma campanha de prevenção para todos os homens, mas vale o alerta, né? Vale a informação de que também pode acontecer em homens. O câncer de mama, ele é muito facilmente diagnosticado. Não tem mistério nenhum diagnosticar o câncer de mama. É muito importante a gente falar que a melhor etapa, o melhor momento para a gente diagnosticar o câncer de mama são nas fases iniciais da doença. E nessas fases o paciente não vai estar sentindo ainda, não vai ter aparentemente nenhum sintoma. Então a importância da gente bater na tecla de fazer os seus exames anuais, né? E que ali você vai conseguir o diagnóstico numa fase super inicial, onde a doença ainda não se manifestou. No passado, a gente tinha muita dificuldade em diagnosticar, né? A gente só ia diagnosticar aquela paciente que já tinha um nódulo maior, que estava sentindo, por exemplo, um caroço na mama ou uma alteração na pele da mama. E hoje, com a evolução dos exames de imagem, a mamografia é um exame super simples, acessível. Assim, um modo de falar, mas em qualquer esquina você consegue fazer uma mamografia hoje de qualidade. É muito fácil de diagnosticar. E o que as pessoas têm que ter na cabeça é que elas precisam fazer o exame de forma preventiva, ou seja, mesmo não estou sentindo nada, mas eu vou fazer. A partir de qual idade, doutor Henrique? Hoje é preconizado pela Sociedade Brasileira de Mastologia que se faça os exames a partir de 40 anos de idade, para o público em geral. Existe um público de maior risco, que isso é visto em consulta e tudo mais, que existem alguns fatores que elevam o risco de determinadas pacientes, que a gente chama de pacientes de alto risco, e que esse grupo vai começar a fazer os exames um pouco mais cedo, mas em geral a partir dos 40 anos. A partir dos 40. Então é importante a gente falar que nem sempre vai ter isso palpável, mas que o exame realmente é o caminho para esse diagnóstico precoce. Muito bem. A gente fala do diagnóstico precoce, a gente acaba entrando num quesito que é a prevenção. Muita gente pergunta, existe prevenção para o câncer de mama? Existe. Fazer os exames sem que você ainda tenha uma doença estabelecida, sem saber que você está doente, você fazer um exame que a gente chama de rastreamento, isso é uma forma de prevenção, né? Então, a melhor prevenção do câncer de mama é fazer a sua mamografia anualmente a partir dos 40 anos. Existem outros fatores de risco que aumentam o risco de uma paciente ter câncer de mama e que podem ser modificados através de atitudes do dia a dia. Por exemplo, a obesidade é um fator de risco. O uso de bebidas alcoólicas, o tabagismo, são fatores de risco e que podem ser modificados, né? Já tem estudos mostrando que pacientes, que grupos de pacientes, né, grupos da sociedade que perdem peso, que passam a fazer atividade física, você tem uma queda de até 30% no número de casos de câncer de mama. Nossa, então é importante. Considerável demais. Então, quer dizer, a prevenção é esse cuidar da saúde com atenção, com carinho, com cuidado. Exatamente. E que não deixar os exames em dia. Exatamente, que não tem nenhum mistério, né? São coisas que já são aplicadas por uma vida saudável, para todas as pessoas em geral. Uma alimentação adequada, perder peso, fazer atividade física e, principalmente, fazer a mamografia anualmente. Ok. Nós temos números para trazer para o pessoal de casa em relação a casos no Brasil, para que a gente possa ter uma noção de como as coisas estão acontecendo por aqui? Sim. O câncer de mama é o tumor mais comum no público feminino, tá? Se a gente pegar todas as mulheres com câncer, a maioria delas vão ter câncer de mama. São 30% dos casos dos tumores femininos,
30% das mulheres com câncer vão ser acometidas por câncer de mama. Uma outra estatística interessante é que 1 em cada 8 mulheres vão ter câncer de mama ao longo da vida. Então, é uma estatística relevante. A gente tem aí cerca de 65 a 70 mil casos por ano no Brasil. A gente tem números para mostrar aqui da nossa região, do interior do estado do Rio, aqui na região serrana, onde a gente tem cerca de 60 a 80 casos a cada 100 mil habitantes. Então, por exemplo, uma cidade como Nova Friburgo, com cerca de 200 mil habitantes, a gente tem aí em torno de 150 casos por ano. Nossa, são números expressivos São. E por isso esse alerta é tão importante. Exatamente. Né? Você rastrear milhares ou até centenas de milhares de pacientes para que você vai acabar identificando muitos casos de câncer de mama precocemente e vai ser mais efetivo tratar essas pacientes numa fase inicial do que numa fase mais avançada. Entendi. Nós temos aí a faixa etária, que é uma faixa etária onde a gente tem, vamos dizer assim, um conselho, vá lá e faça seus exames. Mas a gente tem uma faixa etária que é mais acometida hoje ou está um pouco plural? Tem. A maioria dos casos de câncer de mama são casos esporádicos, surgem sem uma relação genética. Okay. Cerca de 5 a 10% dos casos vão acontecer em pacientes que têm uma mutação genética, ou seja, que já tem vários casos na família, e normalmente nesses casos o câncer vai aparecer mais cedo. Mas, em geral, a maioria dos tumores vai aparecer na mulher após os 50 anos, após a menopausa. Após a menopausa. Tanto que o Ministério da Saúde, o SUS, por uma questão de manobra de recursos e tudo mais, no SUS, o SUS preconiza que só se inicia as mamografias a partir dos 50 anos. Porque ele entende que nesse período entre 40 e 50 a gente vai fazer mamografia demais para diagnosticar poucos casos. Então, talvez, do ponto de vista de saúde pública, seria uma perda de recursos. Então, o SUS preconiza que se comece aos 50 anos. Mas os trabalhos mostram um benefício, né? E isso é feito no mundo inteiro, e é o que as sociedades de mastologia, de oncologia clínica preconizam, é que se inicie aos 40 anos de idade. A gente vai ter aí, hoje, cerca de 15% dos casos surgindo antes dos 45 anos de idade. Beleza. E cada vez mais, infelizmente, a gente tem visto casos mais cedo. Mais assim. cedo, a gente tem né? diagnosticado mais pacientes com câncer de mama nessa fase mais jovem. Então, daí também a importância desse público estar sensibilizado e não pensar, isso é doença de quem está mais velho e tudo. Só depois da menopausa que vão me preocupar, não é assim, de estar né? sensibilizado também para estar participando aí dessa prevenção, entendeu? Tá certo. Vou chamar um intervalo rapidinho. Beleza. Daqui a pouquinho a gente volta com mais informação para você. Conheça a Dentec, uma clínica conceito em odontologia digital. Tratamentos mais rápidos e precisos, equipamentos de última geração, um laboratório próprio de prótese dentária, diversas especialidades em um só lugar, trabalhando juntas para cuidar da sua saúde bucal e garantir sorrisos mais bonitos para você. Dentec, aqui queremos ver você sorrindo sempre. Um novo hospital, bem maior e mais moderno, está nascendo. O nosso hospital terá mais um centro cirúrgico, novo CTI, hemodinâmica, 33 novos quartos, novos consultórios, nova recepção de internação, de emergência adulta e outra pediátrica. E ainda mais atenção e conforto para você e sua família. Seja bem-vindo ao novo tempo. Aqui tem investimento, aqui tem saúde, aqui tem Unimed Serrana RJ. Você que é MEI, microempreendedor individual, já deu o primeiro passo para a sua independência. Agora, a Cianf quer te ajudar a crescer. Aqui você tem o nosso apoio desde a abertura e em todas as etapas. São muitos serviços disponíveis para você. Emissão de boleto DAS, emissão de nota fiscal, desconto em plano de saúde, consultoria jurídica e contábil e muitos outros. Procure a Cianf e saiba mais. A Cianf, a casa do MEI. Esse recado é para você assinante Speed Fiber. Nosso sistema agora conta com canais em HD. Isso mesmo, canais com alta definição e sem pagar nada mais por isso. Para ter acesso aos canais, é só reprogramar a sua TV com a busca de canais AR ou digital. No menu da sua TV, clique em transmissão com o sistema de AR ou ambos para ter acesso aos canais digitais. Importante,
Em alguns aparelhos, pode ser necessário trocar o cabo da entrada de TV a cabo para a entrada de antena. Somente se o modelo da sua TV não tiver acesso aos canais digitais, pode ser necessária a compra de um conversor. Mas, se você não conseguiu atualizar o sistema, não se preocupe. Em caso de dúvidas, é só entrar em contato com o nosso WhatsApp 21 20 42 11 41. Speed Fiber, TV com qualidade HD e internet de alta velocidade. Descubra o sabor do sucesso com um diploma de gastronomia da Estácio. Aulas práticas presenciais que colocam você literalmente com as mãos na massa. Na Estácio, você vai ter acesso a um corpo docente experiente, aulas dinâmicas e interativas. Vai aprender técnicas avançadas e desenvolver habilidades culinárias, garantindo um diferencial competitivo no mercado de trabalho. Somente com um diploma de curso superior, você pode buscar várias especializações, fazer pós-graduação, mestrado e doutorado. E se qualificar para o mercado gastronômico em sua região, em grandes hotéis e restaurantes, navios de cruzeiro e até em outros países. Curso semipresencial em 2 anos. Gastronomia é na Estácio Friburgo. Entrou, brilhou. Estamos de volta e por aqui o assunto é Outubro Rosa e todas as mensagens que a gente precisa entregar para você, né, doutor Henrique? A gente leva com carinho essas mensagens, essas informações, até porque a informação transforma, né? Sem dúvida. Agora, vamos falar um pouquinho sobre os diferentes tipos de câncer de mama. Muita gente acha, câncer é câncer, ponto. Tá com câncer de mama, vai ser igual da prima, da vizinha, da tia. Não é bem assim que funciona, é? Não. Até uns 30 anos atrás, talvez, um pouquinho mais ou um pouquinho menos, a gente entendia que todos os tumores eram câncer de mama, né? De lá para cá, esses tumores já foram subdivididos e hoje a gente tem até uma subdivisão molecular, que é uma coisa mais específica, mas que a gente sabe que cada subtipo de tumor, ele tem comportamento biológico diferente, ou seja, ele se comporta de uma forma diferente, responde de forma diferente a diferentes tratamentos. Então, acho que nada evoluiu tanto dentro da medicina nos últimos 20, 30 anos quanto o tratamento do câncer de mama. A gente sabe hoje muito mais informação do que a gente sabia há 20 anos atrás. E os tratamentos melhoraram muito. Então, para cada subtipo de tumor, a gente tem diferentes formas de tratar. Inclusive, uma coisa que eu vejo muito atendendo as pacientes, que fica muito na cabeça das pessoas, de que sempre a primeira etapa do tratamento seria a cirurgia. Doutor, é melhor operar logo, já tirar esse tumor e tudo mais. E hoje em dia, para muitos tipos de tumores, a gente inicia o tratamento, por exemplo, com quimioterapia para depois operar. E para esses tipos de tumores ou para essas situações, a gente vê ao longo do tempo uma modificação impressionante no resultado a longo prazo, entendeu? Ou seja, na prática, aqui o que eu estou falando é que antigamente a gente tratava todos os tumores iguais. Cirurgia, mastectomia. Isso, e operava primeiro e depois ia para a quimio, a gente via um grupo de pacientes tendo um resultado muito ruim. E hoje, quando a gente inverte o tratamento para esse subgrupo, que a gente já sabe que é um tipo diferente de tumor e tudo mais, a gente observa resultados de longo prazo muito bons, entendeu? Então, uma mudança extraordinária, assim, no resultado de médio e longo prazo dessas pacientes. Então, é importante saber o nome, o sobrenome desse tumor. A fase em que o tumor se encontra no momento diagnóstico, tudo isso é importante. Vai ditar esse tratamento. Exatamente. E a gente pode falar que a tecnologia está a favor aí desse... Sem dúvida, sem dúvida. O tratamento melhorou muito. Que bom, né? É bom a gente falar isso, porque todo mundo sendo tratado da mesma forma, com certeza alguma coisa não ia funcionar. E assim é muito específico, né? Eu ia só complementar aqui, para você ter ideia, em termos estatísticos, na década de 80, 70, a maioria esmagadora dos pacientes era diagnosticado já numa fase muito avançada da doença. E a gente tinha, por consequência, um resultado muito ruim, né? A taxa de cura da doença era muito baixa. Hoje, quando a gente diagnostica em fases iniciais, em determinados tumores, a gente tem taxas de cura superiores a 98%. Olha. Então, isso mudou completamente. E quando você fala isso para paciente, muda totalmente. Muda totalmente. Essa visão dessa caminhada, esse período da vida que ela vai ter que passar, enfrentar. Né? Isso aí. Doutor Henrique, queria muito falar,
preciso muito falar do Instituto Cerasus. Gente, o Instituto Cerasus tem um lugar especial no meu coração e eu acho que muita gente, né, já foi acolhido, já foi recebido. Então, eu queria, né, explicar. Eu sei da história, mas a gente pede para o Dr. Henrique contar. Contar um pouquinho para a gente por que da criação do Instituto, né? Qual a missão do Instituto Cerasus na cidade de Nova Friburgo? Vou tentar resumir aqui para que as pessoas entendam o nosso raciocínio em cima disso. A gente está aqui falando um monte de informação positiva relacionada ao câncer de mama. Sim. Que a doença tem altas taxas de cura, que a gente consegue diagnosticar no início, que o tratamento na fase precoce hoje em dia evoluiu muito. Mas, infelizmente, quando a gente vai olhar o público menos assistido, socialmente vulnerável, esse público não tem acesso a isso, né? Os pacientes têm dificuldade em ter diagnóstico, uma vez diagnosticadas, têm uma dificuldade tremenda em iniciar o tratamento. Então, não adianta nada a gente ter essa evolução toda de um lado e não conseguir entregar isso para os pacientes que precisam. Para você ter uma ideia, a realidade do município aqui, as pacientes com diagnóstico de câncer de mama, a gente, antes da fundação do Instituto, tinha um intervalo entre a mamografia realizada, onde foi feito o diagnóstico de câncer de mama, até o início de tratamento superior a 1 ano. Né? E a gente sabe que em 1 ano, em termos práticos, a gente sai de uma doença em estágio inicial com 98% de cura para um estágio 3 com 40% de cura. Então, essa espera faz com que o resultado depois seja ruim. Pensando nisso, foi uma ideia inicialmente minha, mas compartilhada com amigos, com família, hoje envolvi todo mundo já nisso, e a gente conseguiu desenvolver o Instituto Cerasus, é uma instituição filantrópica, todas as pessoas que trabalham lá trabalham de forma voluntária, toda a equipe médica é voluntária hoje. O que a gente faz, basicamente? A gente acolhe essas pacientes que não têm plano de saúde, pacientes, né, que não têm recurso, a gente consegue agilizar o diagnóstico, a gente faz todos os exames necessários. Hoje a gente tem orgulho de dizer que a gente consegue fazer exatamente tudo que qualquer paciente no mundo tratando câncer de mama vai ter acesso, então a gente faz todos os exames necessários e consegue iniciar o tratamento dessa paciente em menos de 30 dias. Hoje a média entre a primeira consulta e a paciente já com tratamento iniciado, ou seja, com cirurgia realizada já, operada, em torno de 25 dias. Nós já operamos 150 pacientes, e entre consultas, exames e outros procedimentos, a gente já passa de 3.000 procedimentos oferecidos aí para a população. Coisa boa demais, né? Bom demais. A gente trabalha com alegria, né? A gente trabalha de forma voluntária, mas é extremamente gratificante. É mais gratificante do que um trabalho onde às vezes você é remunerado, mas não consegue exercer de forma plena, fazendo entregar tudo que... esse benefício para esse paciente. Exatamente. Né? E eu acho interessante que quando a gente fala dos números do Instituto, né, quando a gente está falando do Instituto para as pessoas, a gente não fala assim, comemorando o número, olha, sim, claro. Essa comemoração de número é pensar que quantas mulheres, mães, tias, avós, né, tem sua família, tem seu filho, teve a oportunidade de passar pelo Instituto, fazer essa cirurgia. E ter acesso ao tratamento digno e rápido, né? Verdade. A gente fala dentro da oncologia, ser diagnosticado numa fase da doença e ser tratado nessa mesma fase. E, infelizmente, antes disso, as pacientes eram diagnosticadas numa fase e no início do tratamento a doença já estava lá na frente, né? É como se numa corrida de 100 metros rasos a doença largasse 10 segundos na sua frente. Você nunca ia vencer a doença. E dessa forma, não. A gente está ali largando junto com ela e usando todas as armas que a gente tem conseguido excelentes resultados. A gente hoje consegue entregar no Instituto o resultado idêntico ao que a gente entrega na medicina privada. Olha que máximo. Inclusive, essas cirurgias são realizadas nos hospitais privados, né? Tudo pelo Instituto, né? Sim. Essa mulher, ela chega lá e ela fala, como é que eu vou fazer? Sim. Hoje a gente opera nossos pacientes no Hospital da Unimed, aqui de Friburgo, e no Hospital São Lucas, né? As duas instituições são parceiras do Instituto também, ajudam muito a gente. Mas hoje a gente recebe recursos aí da população em geral, o empresariado da cidade ajuda muito. Eu não vou mencionar individualmente aqui cada um, porque eu vou esquecer, porque são muitas pessoas hoje ajudando a gente. A gente ia precisar de um outro programa, talvez? São muitas pessoas ajudando a gente e permitindo que eu, sentado lá atendendo a paciente, possa oferecer para ela tudo que ela precisa, entendeu? Sem nenhum problema de financeiro para pedir um determinado exame. Não posso pedir isso porque não tem, graças a Deus, hoje a gente tem recurso. A gente tem atendido os pacientes da nossa cidade e hoje praticamente 100% num levantamento que a gente fez recente.
praticamente 100% das pacientes sem convênio, sem plano de saúde no município de Friburgo têm passado por nós. Olha, que levantamento, que número, né? E o Instituto funciona ali no GPH, né, que abriu, né, a porta ali para que vocês estivessem ali. E assim, é interessante a gente divulgar para quem está precisando, mas é interessante divulgar também que todo mundo pode ajudar, né, Sem dúvida. Essa ajuda tem sido fundamental, né? É uma corrente muito bacana que se forma. As pessoas começam a ajudar e falam para outras pessoas que começam a ajudar também. A gente tem um cuidado de sempre mostrar os números para os nossos doadores, para as pessoas que estão colaborando, mostrar a transparência de tudo que está sendo feito com as doações. E assim, toda ajuda é bem-vinda e quanto mais ajuda, mais gás a gente tem para continuar fazendo esse serviço, sem dúvida. Com certeza. A gente aproveita e deixa o convite para o pessoal seguir nas redes sociais do Instituto Ceresos, tá, gente? @Instituto Ceresos. Isso aí. Para acompanhar esse trabalho que é feito com tanto carinho, com tanta dedicação. A gente fala aí de vários profissionais, né? Eu costumo falar, um sonho que nasceu no coração do Dr. Henrique, mas que saiu, né, uma sementinha que floresceu conforme o nome, né? Isso. É uma grande cerejeira, linda, maravilhosa, cheia de flores incríveis, né? É importante falar também, acho bacana aqui a gente passar isso, que eu estou na frente da parte médica e tudo, mas tem uma equipe hoje de mais de 30 pessoas, né? Em todas as áreas trabalhando. De todo mundo, senão a gente pode desde a área administrativa, desde quem está fazendo atendimento remoto via telefone dos pacientes, são todos voluntários. E assim, eu costumo brincar lá que hoje toda a complexidade, o número de pacientes que a gente tem, eu faço a parte mais fácil, que é atender e fazer a cirurgia dos pacientes. E que certamente seria impossível fazer isso sozinho e que tem muita gente ajudando e eu sou grato e todo o Instituto, né, hoje é uma família mesmo. Grato a todos esses que estão colaborando também. Maravilhoso, gente. Vocês precisam conhecer, sabe? É muito bacana. Eu sempre falo isso, é muito bacana o trabalho, a forma como existe esse acolhimento. E eu costumo dizer que é um acolhimento onde se abraça essa paciente e fala assim, vamos juntos, todos aqui juntos, a gente está todo mundo com você, para a gente chegar lá na frente e poder comemorar a cura, comemorar a vida, né, a oportunidade, né, essa segunda chance. Então, quem quiser encontrar o Dr. Henrique, né, Dr. Henrique atende onde? Na medicina privada, né, ou seja, paciente com convênio e tudo mais. Eu atendo no meu consultório, na Clínica Integralis, e atendo no Instituto também, todas as segundas-feiras de manhã. Qualquer paciente que precise. É importante falar que por questões de auditoria do Instituto, de uso adequado dos recursos, hoje a gente só atende no Instituto pacientes com câncer de mama. Então, o nosso público para atendimento lá são pacientes já com diagnóstico de câncer de mama ou que tem uma lesão suspeita, que vai precisar investigar um possível câncer de mama. Eu falo isso porque acaba que muitos pacientes nos procuram para fazer prevenção, para fazer exames, pacientes que não estão acometidas pela doença, mas por questão para a gente poder entregar toda a energia que a gente tem para os pacientes que estão precisando, a gente faz o atendimento dessas pacientes, desse público-alvo, e quem precisar, a gente está à disposição, é só entrar em contato com o Instituto, seja via rede social, nosso telefone, a gente tem o site também, ceresos.org.br, lá tem todas as informações. Todos os números, e quem precisar pode entrar em contato que a gente vai estar à disposição para atender. Dr. Henrique, muito obrigada. Aproveito para deixar aqui, né, nosso agradecimento. Eu falo que a gente sempre agradece em nome de todas essas mulheres que passaram pelo Instituto, né, que estão em tratamento, que já se trataram, que, enfim, né, tiveram esse momento especial. Então, eu falo que essa sementinha, né, se espalhou e tem muita gente realmente que veste a camisa do Instituto. Sim, sem dúvida. E eu posso falar que eu visto a camisa do Instituto, gente. Não, sem dúvida. É um amor, né? Assim, a gente veste a camisa e entende. E principalmente, doutor Henrique, porque eu passei pelo diagnóstico de câncer de mama. Eu acho que nem todo mundo que está assistindo aqui sabe disso, né? Quem me acompanha nas redes sociais, quem me conhece pessoalmente sabe que eu tive o diagnóstico de câncer de mama há 2 anos atrás. Doutor Henrique foi meu cirurgião. E a gente já se conhecia antes pelo Instituto, né? Pela propaganda do Instituto. Isso aí. E aí, quando veio o diagnóstico, o doutor Henrique estava lá e falou, vamos embora, vamos juntos. E realmente foi um diagnóstico precoce, né, doutor Henrique? Sem dúvida. E eu falo isso para o pessoal, eu falo, gente, foi precoce esse diagnóstico. Eu tô aqui, ó. Estou aqui cheio de saúde. Esse é o principal fator de sucesso, vamos dizer assim. A gente chama de fator de prognóstico, né? É o principal fator que vai estar relacionado com uma alta taxa de cura, é o diagnóstico precoce. É isso aí. Entendeu? Que é aquela fase onde a doença ainda não é sentida.
né, onde não tem nódulo palpável, onde não tem nenhuma alteração ainda. Então, fazer os exames anualmente, sem dúvida. É isso aí, fiz meus exames direitinho, Isso. né? Tivemos o diagnóstico, cuidamos e estamos aí. Isso aí. Estou aqui agora tendo a oportunidade, né, de trazer essas histórias, de trazer informação para quem... É nossa embaixadora lá no Instituto. Com muito orgulho. Isso aí. Doutor Henrique, muito obrigada. A gente sabe que sua agenda é concorridíssima, mas tirar esse tempinho para a gente poder sem dúvida. levar Eu agradeço informação. também o convite, é um prazer estar aqui, sempre falando contigo, falando para as pessoas. Acho muito importante esse trabalho também, da gente não estar lá só atendendo e não divulgando isso, mas passando informação de qualidade, informação relevante e mostrando para as pessoas que é uma doença hoje como outra qualquer, que tem que ser tratada e que tem taxas de cura super altas e que não é mais aquele mito que se tinha no passado de que é uma sentença de morte. Está longe disso. É isso aí. Tá. E a informação transforma e a gente passa aí por esse Isso aí. desafio para depois na frente ali ter essa colheita maravilhosa. Muito obrigada, tá? Obrigado. Boa noite. Gente, ficaríamos aqui mais tempo? Ficaríamos mais tempo. Muitos assuntos relacionados ao nosso Outubro Rosa. Então, a gente deixa esse recado importante para você. Vocês ouviram o doutor Henrique, né? Palavra do especialista aqui. Bora fazer esses exames, deixar tudo em dia, cuidar da sua saúde. Cuide também de quem você ama, sabe? Puxa a orelha aí de quem está com os exames atrasados. Fiquem antenados aí, ok? Um beijo carinhoso para vocês e até o próximo programa. Muito mais saúde. Oferecimento Dentec Odontologia Digital. Aqui queremos ver você sorrindo, sempre.